Então está iniciada a nossa gravação, né. A gente está vendo aqui a camada de rede da internet, né, o protocolo IP, tá. Já vimos o TCP, já vimos o DP, a gente basicamente acabou de ver o IP em si, tá. Mas para que uma rede possa funcionar não basta, apenas a camada de rede, tá, ou apenas o IP na camada de rede. O IP ele tem alguns protocolos auxiliares, tá, que ajudam ele principalmente a se adaptar as condições da rede física. Então, a gente vai ver aqui alguns protocolos que auxiliam o IP a funcionar na camada de enlace e também um protocolo de controle da própria camada de rede da internet, onde permite que mensagens de erro ou de algumas outras informações da rede possam ser trocadas, tá, entre máquinas. Vamos começar a ver essa parte, tá? Protocolo de controle da internet. Tá? Bom, então a gente já viu que o IP é aquele que é protocolo que é responsável por manter unida toda a internet, né? Ele é quem faz a transferência de informação de uma máquina para qualquer outra máquina. Então ele é responsável por essa união. Mas ele não consegue realizar todo esse trabalho sozinho. Algumas coisas dependem, inclusive, da tecnologia de rede que está em uso, né? Por isso, para que o IP possa funcionar bem, é que foram desenvolvidos alguns protocolos de controle auxiliares, tá? Que são chamados protocolos de controle. Primeiro que a gente vai ver, o protocolo ARP, tá? O Address Resolution Protocol. É um protocolo de resolução de endereço que visa auxiliar o IP a a fazer a transferência no enlace local, tá? O que significa isso de auxiliar o IP a fazer a transferência no enlace local? Imagina assim, a gente tem aqui uma rede, tá? E nós temos um computador. Tá? Então, beleza, tem esse computador aqui na rede. Nós vimos que a rede ela tem várias camadas. Vamos botar aqui duas delas que nos interessam, tá? É a camada de enlace, a gente ainda vai estudar ela, tá, em mais detalhes, e a camada de rede, que é a que a gente está estudando aqui, o IP. Tá? E esse computador ele vai querer falar com outro computador na mesma rede. Tá? Aqui, eu vou fazer aquilo que a gente chama de entrega final na rede. Tá? Também tem a camada de rede e também tem a camada de enlace. Né? Vou chamar isso aqui de máquina 1 e máquina 2. Bom, toda comunicação acontece na internet por intermédio do protocolo IP. Né? Então, para se comunicar, o IP ele cria o endereçamento. A gente já vê aqui que faz parte da atribuição do IP criar um esquema de endereço único. Então, nós temos aqui a máquina que vai mandar, vamos dizer que ela tem endereço IP número 1. Tá? E a máquina que vai receber a informação possui um endereço IP, tá, número 2. O que acontece? O envio, quem decide para qual máquina será enviado vai ser o protocolo IP. Então, a gente imagina um envio aqui pela camada de rede. Porém, o envio efetivamente ele não acontece pela camada de rede. Tá? A gente viu no modelo de protocolo que uma máquina possui várias camadas e vai enviar informação para outra máquina. O que acontece? A informação vem descendo, camada a camada, até que chega na camada mais lá embaixo, que é a camada física, e aí é transferido pela camada física até a máquina destino. E aí começa a subir na pilha de protocolos. Então, quem faz a transferência efetivamente é a camada física. Tá? No caso aqui, a gente está falando de enlace porque a placa de rede, que é quem vai fazer a transferência, ela implementa as camadas físicas em enlace. Mas, na verdade, isso aqui é trabalho, tanto a camada de enlace quanto a camada física. Tá? Ou seja, quem faz a transferência, o que a placa de rede entende é o protocolo da camada de enlace. Então, essa transferência ela precisa acontecer de acordo com os endereços de enlace. Tá? Então, efetivamente, o que vai acontecer na rede? Essa máquina aqui ela tem o endereço de enlace 1. Essa máquina aqui ela tem o endereço de enlace 2. Então, embora na internet a gente diga que a transferência vai do IP1 para o IP2, fisicamente a coisa acontece da camada de enlace que possui o endereço de enlace 1, e essa informação trafega pela rede e vai chegar na outra máquina que possui o endereço de enlace 2. A placa de rede ela não conhece IP, a placa de rede só conhece endereço de enlace. Então, essa mensagem que vai da origem para o destino, o que vale para a rede é o endereço de enlace. O endereço de destino aqui tem que ser o endereço de enlace 2.
Se a máquina 1 está mandando para a máquina 2, o que acontece? Ela sabe o endereço dela, obviamente, ela tem endereço IP, ela sabe o endereço de enlace dela. Como ela quer mandar para essa máquina IP2, ela obviamente sabe o endereço de enlace, desculpa, o endereço IP da máquina 2. Porém, a única coisa que ela precisa saber efetivamente para fazer a transferência, que é o endereço de enlace, ela não conhece, né? Então, o protocolo ARP, tá? Ele vem para fazer com que essa máquina consiga descobrir o endereço de enlace destino. O ARP é para fazer esse mapeamento do endereço IP com o endereço de enlace, né? Bom, então, a gente tem o quê? Que na internet, cada hospedeiro, né, cada máquina, possui um ou mais endereço IP. Porém, eles não podem ser usados diretamente para o envio de informações pela rede. A gente já viu, tem que ser pela camada de enlace, né? A placa de rede, que é quem faz a transferência, ela trabalha com endereços físicos da camada de enlace. Então, ela não reconhece endereços IPs. Então, é necessário encontrar uma forma de mapear esses endereços de rede, os endereços IP, dos endereços de enlace, né? Se a gente está usando rede Ethernet ou rede Wi-Fi, no caso, o endereço conhecido como endereço MAC. Então, para descobrir o endereço de enlace, tá, o que a máquina faz? O que o protocolo ARP faz? Ele envia uma mensagem pela rede, que basicamente a mensagem é uma pergunta aqui: a quem pertence o endereço IP A.B.C.D? Né? O hospedeiro do destinatário, então, vai responder com o seu endereço, né? Então, como vai funcionar isso aqui, né? Aproveitando a figura anterior. Essa máquina origem, para descobrir o endereço de enlace, ela pergunta na rede, mandando uma mensagem para todo mundo: quem é que possui o endereço IP2? Aí essa máquina, que é a máquina 2, vai responder falando, ó, eu, né, e manda o endereço de enlace dela, ela possuo o endereço IP número 2. E aí a máquina não vai saber e vai poder fazer a transferência. Então, o destinatário responde com o seu endereço de enlace, né? Esse protocolo se chama ARP. Ele é definido no RFC 826. Tá? Então, protocolo público, né, conhecido. Então, vendo aqui números, né, reais, a gente imagina o seguinte: nós temos a máquina que possui o endereço IP 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3. E essa máquina com o endereço final 1 quer mandar uma informação para o endereço final 3. Então, o que ela sabe? Ela sabe o endereço IP dessa máquina aqui. Porém, o pacote que tem que trafegar, tem que carregar, é o endereço dessa máquina aqui. Tá? Como ela faz? Ela manda uma chamada requisição ARP. Então, na requisição ARP, ela vai assim, ó, D 192.168.0.1, né? Então, está aqui a máquina 192.168.0.1 para, tá, a máquina 192.168.0.3. Isso é informação que está no endereço, no cabeçalho do IP. Porém, essa informação ela é transferida dentro, né, de um pacote Ethernet, né? Só para dar uma lembrada aí, tá? A gente tem o IP. O que acontece? O IP tem o cabeçalho dele, o cabeçalho do IP. Essa informação de endereço está aqui no cabeçalho do IP. Isso aqui tudo vai dentro de um pacote de enlace, né? Então, essa informação IP, incluindo o cabeçalho IP, vai toda aqui dentro. E existe também um cabeçalho de enlace. Esse cabeçalho de enlace, tá? Aqui em cima o cabeçalho de rede, o cabeçalho de enlace, ele contém os endereços de enlace. Então, no endereço origem, ele bota quem? O endereço da máquina que está solicitando, essa máquina aqui. Endereço destino, ele bota o quê? Ele bota um endereço de difusão, endereço de broadcast. Esse endereço aqui, como endereço MAC, é endereço que vai para todas as máquinas, né? Então, a informação sai da origem e chega em todas as máquinas. Essa aqui recebe e ela repara, ó, ela recebeu, mas ela não é um 192.168.0.3. Então, ela não fala nada. Essa máquina recebe a informação e ela, eu sou a 192.168.0.3. Então, ela responde o endereço de enlace dela, tá? Quando responde, e vem aqui a informação, né, de 192.168.0.3, aí ela coloca agora o endereço MAC dela, tá ali, né, e essa informação vem para a máquina origem. Nesse momento, essa máquina preenche uma tabela, chamada tabela ARP, tá? Essa tabela ARP vai conter todos os mapeamentos que ela fez. Bom, então, é simples assim, né? É ineficiente isso? Toda vez que for fazer uma transferência,
ficar perguntando, tá? Primeiro que não pergunta toda vez, né? Quando uma máquina faz esse mapeamento, ela guarda essa informação. Então, no futuro próximo, se precisar trocar informações novamente, essa máquina já tem essa informação salva, tá? E outra coisa é que, normalmente, numa rede, se a gente manda apenas um pacotinho, tá? Aí sim, é enviado um pacote para perguntar o endereço, depois de feita a tradução, é enviado o pacote de dados, realmente, uma única vez, um pacote pequeno. Até é ineficiente se você pensar em termos de mensagens trocadas efetivas para, no final, mandar uma mensagem só, tá? Mas aí, como é uma mensagem muito pequenininha, isso não tem impacto na rede, né? E o que a gente tem na rede, que normalmente são trocadas grandes quantidades de mensagens, tá? Entre duas máquinas. Então, é um pacote que é muito pequeno e muito rápido, diluído em vários outros pacotes. Então, não é ineficiente isso não, tá? É a melhor solução que a gente tem e não causa impacto na rede. Se alguém usar um software de captura de pacote, por exemplo, vai ver que, de vez em quando, passa uma solicitação ARP, pela interface de rede. Agora, são possíveis algumas otimizações para fazer com que o ARP seja mais eficaz, tá? Depois que uma máquina executa o ARP, né, para descobrir o endereço, o que ela faz? Ela armazena o resultado numa cache. Então, evita a necessidade de novos mapeamentos se houverem novos pacotes. Ela não vai fazer um mapeamento para cada pacote. Ela guarda essa informação na cache por um tempo. E, em muitos casos, o destinatário da mensagem vai precisar enviar uma resposta, né? Então, o que acontece? Um novo mapeamento ele pode ser evitado fazendo que o destinatário inclua a tabela no mapeamento dele. Por exemplo, aqui, ó, foi feita essa troca para que a máquina 1 possa mandar informação para a máquina 3. Agora, na prática, o que acontece? Normalmente, quando a máquina 1 manda alguma coisa para a máquina 3, a máquina 3 manda uma resposta para a máquina 1. Normalmente, existe uma solicitação da máquina para a máquina 3. Então, no momento em que é feita a solicitação ARP, essa máquina aqui, quando responde, ela também já coloca, na tabela dela essa informação. Então, a informação, na verdade, fica salvo tanto para quem manda quanto para quem recebe, né? Com isso, não há necessidade de um novo mapeamento no futuro, tá? Ok, primeiro, depois eu vou mostrar uma coisa para vocês. Bom, o que acontece se um hospedeiro precisar enviar dado para outro hospedeiro que se encontra numa sub-rede diferente, né? Basicamente isso aqui, ó. Eu estou com uma máquina aqui e eu quero mandar uma máquina para o outro lado, tá? Eu já conversei com vocês o seguinte, uma máquina, uma difusão, ela só acontece dentro da própria rede. Então, se essa máquina aqui manda um broadcast, uma difusão, essa difusão vem pela rede e vai para todo mundo. Então, se essa máquina 11 manda informação, a informação chega na 12, a informação chega na 13 e a informação chega no roteador. Mas o roteador não repassa essa informação para o outro lado. O roteador ele barra as difusões. Senão, a internet seria apenas difusão, tá? Então, como a gente faz nesse caso? Porque nesse caso aqui o esquema anterior falha, né? Já que a difusão só funciona no ambiente local. Então, o hospedeiro transmissor ele vai enviar os dados para o roteador e o roteador que vai providenciar o encaminhamento. Então, para isso, o protocolo ARP pode ser que ele seja necessário ser utilizado mais de uma vez ao longo do caminho, né? Então, aqui na imagem, vamos ver. Eu estou mandando do 192.168 13, tá? Para 192.168, 192.168.0.11, tá? Então, no caso, mandar do 13 para o 11, tá? Vai normalmente. E se eu quiser mandar do 13 para o 51, vai ter que passar pelo roteador, tá? Quais informações a gente coloca quando configura uma placa de rede, né? Um endereço de rede, ou se a gente recebe por DHCP. Uma máquina ela precisa receber essas informações aqui, ó. São as informações mínimas para o funcionamento de uma rede. Uma máquina ela precisa ter endereço IP para saber quem ela é. Ela precisa do endereço do gateway dela, né? O gateway é o roteador. A máquina ela precisa de uma máscara de rede. Precisa de uma máscara. A gente já viu aqui o funcionamento da máscara, tá? Para criar as sub-redes dela.
E a máquina normalmente precisa de um servidor, de um endereço, um servidor DNS para fazer a tradução do nome em endereço IP. Se a gente não for usar nomes, o que é muito raro, a gente não precisa do servidor DNS. Mas normalmente também precisa do DNS. Então são as 4 informações básicas de rede. O DNS a gente já sabe para quê? Para traduzir nomes em endereço IP. Endereço IP a gente já sabe para quê? Para é o endereço da máquina. Ela tem que ter o endereço. E como a gente, e esses 2 endereços, o endereço de gateway e a máscara, tá? Bom, no primeiro caso, o que vai acontecer? A máquina vai mandar do 192.168.013 para o 192.168.011, tá? Assumindo que essa máscara aqui é a máscara /24, tá? Faltou botar essa informação aqui, tá? Então aqui essa rede é a máscara /24, que é 255.255.255.0. O que é que significa? Que a parte de rede do endereço é essa aqui, ó, 192.168.0, tá? Então todo mundo que está no 192.168.0 faz parte da mesma subrede. O que é que a transmissão está vendo aqui? Está sendo de 192.168.013 para 192.168.011. Então, a máquina origem ela pega o endereço IP dela, tá? Joga a máscara em cima e ela determina a rede dela, viu, que é o 92.168.0. Pega o endereço destino e joga a máscara em cima. Descobre que o endereço destino está na mesma subrede. Se está na mesma subrede, é um envio direto, tá? Porque elas estão na mesma porção de enlace. Nesse caso, o que a máquina vai fazer? Vai mandar, né, diretamente para 11. Então, ela monta um pacote ARP e pergunta quem possui o endereço IP 192.168.011. A gente já vê esse pacote passando. As 2 máquinas recebem, inclusive o roteador também recebe, tá? Só que só essa máquina vai responder. Então, ela responde, eu mando o endereço de enlace dela, possuo o endereço IP 192.168.011. Tá? E aí é mandado o pacote da máquina 13 para a máquina 11. Né? Aqui dentro está o pacote IP, ó, de 192.168.013 para 192.168.011. E vem os dados do IP. Isso aqui está encapsulado, né? Está dentro de um pacote, de um dado, um quadro Ethernet. Do quadro Ethernet está falando que é de 0, 13, 45, 98, que é dessa máquina aqui, para essa máquina aqui. Então, no nível de enlace, é feita a entrega para essa máquina. Quando é feita a entrega para essa máquina, a camada de enlace dela desconstrói o pacote, fica só com o IP e repassa o IP para a camada de rede. E aí a transferência aconteceu normalmente, né? Agora, e o outro caso? E se ela precisa mandar informação para o outro lado, né? Se ela precisa mandar informação, se ela quer mandar informação da 192.168.013 para 10.00.51, tá? O que a máquina faz? Novamente, ela confronta o endereço IP dela com a máscara dela. Quando ela faz isso, ela vai ver, minha rede é o 92.168.0. E ela joga a própria máscara dela com o IP destino. Ele descobre o quê? Pela máscara dela, o endereço IP do destino é 10.0.0. Está em outra rede. Se está em outra rede, ela não pode mandar diretamente. O ARP não vai funcionar. Tá? Então, ela precisa encaminhar pelo roteador. O que ela faz, então? Ela manda a informação para o roteador dela. Ela tem configurada, né? A gente viu aqui em cima que toda máquina, para funcionar, tem que ter configurado o endereço do roteador, o endereço do gateway. Então, para quem ela vai mandar? Ela vai mandar diretamente para o destino? Não. Ela vai mandar primeiro para o gateway. Para isso, o que ela faz? Ela pergunta aqui, ó. Ela está configurada aqui, né? Pelo que a gente viu aqui. Tá? Então, são as informações que nós temos. Comentei com vocês. Ela usa a informação de roteador dela. Ela vê que o roteador dela é um 92.168.0.1. Então, ela tem que mandar para quem? Ela tem que mandar para o 92.168.0.1, a nível de enlace. Né? Para isso, ela pergunta, quem possui endereço IP 192.168.0.1? O roteador responde, eu, e coloca o endereço físico dessa interface, fala, possuo esse endereço IP. Então, essa máquina faz o quê? Ela envia um pacote para o roteador. Então, ó, endereço físico de origem é o final DA2, final DA2, endereço físico sinal 2341, 2341. Então, no nível de enlace, o quadro de enlace ele manda informação direto da máquina
para o roteador. E o IP? O IP fala o quê? O IP, a nível de IP, ele quer mandar diretamente para o final. Então, o endereço IP, origem, 192.168.0.13. E o destino? O destino não é o roteador. O destino é a máquina destino. Então, a gente percebe até a importância do ARP aqui, tá? Porque a nível de enlace, o destino da mensagem é o roteador. Mas a nível de camada de enlace, o destino é a outra máquina. Então, os cabeçalhos estão dando essa informação para o roteador. O que o roteador faz? No nível de enlace, ele recebe essa informação pela interface dele, desconstrói, né, desmonta o quadro de enlace e repara no nível do IP essa informação aqui. O que o IP está falando para ele? Que a origem é essa e que o destino é esse, né? Portanto, o pacote não é para ele. Então, quando o roteador recebe um pacote que não é para ele, o que ele faz? Ele encaminha para a interface de saída correta. Então, com base no endereço destino, ele vai ver aqui, o endereço destino, 10.0051. Ele vai determinar, opa, a saída é pelo lado de cá. Ele vai ter que mandar para esse cara aqui. O que é que ele faz agora? Para mandar, ele tem que fazer outro ARP. Ele tem que fazer o ARP nesse enlace daqui. Então, ele vai perguntar agora, né? Quem possui o endereço IP 10.0051? Essa máquina aqui responde, eu, né? Passo o endereço enlace dela, AB45, possui esse endereço 10.0051. Aí o roteador pode fazer um envio para ela, né? Então, aqui, ó, no nível físico, final 2342, que é a interface de saída do roteador, final AB45, que é o enlace dessa máquina aqui, e o IP fala o quê? Que a origem é essa máquina aqui e o destino é essa máquina aqui, né? E vão os dados do IP, né? Fazendo a comparação dos dois, a gente repara que, olha só, né? A nível de enlace, nós temos duas transmissões, né? Primeiro uma transmissão aqui, depois uma transmissão aqui. São duas entregas. O enlace faz sempre a entrega do próximo salto. E a nível de IP, qual é a informação que o IP leva? O IP traz informação desde a origem até o destino final. 1351. 1351. Tá legal, gente? Isso aqui? Tranquilo? Então, o protocolo que a gente tem aí em funcionamento, né? Deixa eu abrir aqui um prompt. Se vocês quiserem ver na máquina de vocês os mapeamentos que existem. Está aqui a letra. Se vocês dão, por exemplo, o comando ARP -A, tá? -A para mostrar todas as informações. All, né? Aqui na minha máquina está mostrando os mapeamentos ARP que ela tem nesse momento. Então ela conhece, ela já fez recentemente o mapeamento 92.168.0.1, tá? Para esse endereço físico aqui, o 92.168.0.3 para esse endereço físico aqui. Então, todos os endereços que recentemente ela consultou, tá? Estão aqui, né? Da mesma maneira, essa interface 192.168.114. Minha máquina tem uma outra interface aqui que é de uma máquina virtual, tá? Da máquina virtual VMware, tá? Então, também tem o ARP do virtual VMware, né? Então, comando ARP -A, a gente vê os mapeamentos, né? Para quem só trabalha com IP versão 6, tá? O comando para ver o mapeamento IP versão 6 é netsh, né? Interface IPv6 ou aí, vizinhos, né? Em inglês, neighbors. Escrevi uma coisa errada. Tá. Falei IPv6, mas botei que sem querer IPv5. Aqui os mapeamentos IPv6, tá? Dos endereços IPv6, tá? São feitos, né? Então a gente repara que existem também esse tipo de mapeamento, né? Então a gente tem mapeamento IPv4 e mapeamento IPv6. É necessário fazer esse mapeamento para que o protocolo IP funcione. Tranquilo aí, pessoal? Bom, então vamos continuar aí. Um outro protocolo bastante importante é o protocolo DHCP, tá?
o Dynamic Host Configuration Protocol, né? Comentei com vocês agora, tá? Que o mínimo para a máquina funcionar, o que ela precisa ter? Ela precisa ter um endereço IP, ela precisa ter uma máscara, ela precisa ter o endereço do gateway, tá? E ela precisa ter o endereço do servidor DNS. Então, você precisa configurar isso em todas as máquinas de uma determinada rede, tá? E existem algumas situações em que isso fica um pouco complexo, tá? Primeiro, uma rede pequena você até administra bem fazendo isso manualmente. Se você pega uma rede de uma grande empresa, você vai ter, às vezes, centenas de máquinas e que você precisa fazer essa configuração máquina a máquina. E sempre que você vai colocar uma máquina nova, você precisa dar um endereço novo, tá? E aí começam alguns problemas, que é a administração de endereços, tá? Saber qual endereço está em qual máquina. Nada que organização não resolva, tá? Mas nem sempre a organização é uma realidade nos lugares por aí, né? Às vezes o usuário consegue a senha da máquina e troca o seu endereço, aí coloca o endereço de uma outra máquina e começa a dar conflito de endereço. Então você perde o seu mapa de endereço, começa a botar endereço, começa a dar conflito. Então a configuração manual ela funciona, mas ela pode ser complexa, né? O protocolo DHCP ele é feito para fazer essa configuração automaticamente. Você vai no seu computador ou no seu smartphone e você coloca configuração automática. Com essa configuração automática, ele vai receber um endereço IP e ele vai poder utilizar esse endereço enquanto estiver conectado. Isso estou falando a nível de organização, onde existe um controle das máquinas. Agora imagina, por exemplo, um shopping que oferece um acesso à internet por Wi-Fi para os clientes desse shopping, uma loja, qualquer lugar que ofereça aos seus clientes. Imagina todo cliente que chega, você tem que configurar um endereço na máquina desse cliente. Pegar o celular do cliente, pegar o computador desse cliente, né? Fica impraticável, tá? E também para o próprio cliente. Imagina que você tem um celular que você passa em vários lugares durante o dia e cada lugar que você chega, você recebe um endereço IP diferente. Você precisa ficar alterando o endereço, a configuração do seu celular ou do seu notebook, né? Então, existem situações que é muito complexo fazer a configuração manualmente. Então, o DHCP permite essa configuração dinâmica, tá? Durante o funcionamento, né? Bom, então, né, para ter acesso à internet, um hospedeiro ele precisa ser configurado com alguns parâmetros, né? Comentamos já, endereço IP, máscara de subrede, endereço do roteador, endereço do servidor DNS. Eles devem ser configurados em todos os hospedeiros, tá? Pode ser feito manualmente, tá? Funciona bem em ambiente relativamente estático, mas em ambientes que são dinâmicos, né, lojas, shoppings, é complexo. Então, para facilitar a distribuição de endereços IPs, né, e demais parâmetros de rede, é possível a gente usar o protocolo DHCP, que foi desenvolvido pela IETF. E a especificação dele é encontrada na RFC 2131. Então, botou esse nome na internet, encontra a especificação, né? Então, o administrador do sistema ele precisa configurar um servidor que fornece um grupo de endereços que vai ser distribuído, que a gente chama de pool, né? Um pool de endereços. Você coloca o primeiro endereço, o último endereço, e o servidor vai fazer a distribuição automaticamente. Então, sempre que um novo computador se conecta à rede, ele entra em contato com o servidor e solicita um endereço. O servidor vai optar por um dos endereços que está especificado no pool que foi configurado pelo administrador e aloca esse endereço para o computador. Então, de modo geral, o DHCP ele permite 3 atribuições de endereço: a manual, automática e a dinâmica. Na configuração manual, o administrador especifica o endereço que cada máquina vai receber quando se conecta à rede, tá? Como é que ele pode dizer um endereço para uma máquina? Ele monta uma tabela, na configuração do servidor, e nessa tabela ele vai ter uma coluna o endereço IP que ele vai dar, e na outra coluna o endereço MAC da máquina, né? Aquele endereço físico que a gente viu que o ARP consulta. Quando chega uma solicitação de endereço IP, o que o servidor faz? Ele procura na tabela o endereço daquela máquina e ele vê o endereço IP que está associado, ele fornece esse endereço IP que foi configurado. Para isso, todas as máquinas têm que estar configuradas no servidor.
É um pouco trabalhoso, mas dá um certo nível de controle. E você garante que sempre as máquinas terão sempre o mesmo endereço IP, né? Outra opção automática, vamos ver primeiro a dinâmica e depois eu vou falar da automática, tá? Configuração dinâmica. O servidor empresta o endereço em um hospedeiro por tempo limitado. A dinâmica é a mais comum, né? Tanto que o nome é até dinâmico. Na configuração dinâmica é aquela em que você ligou a máquina solicita na rede o endereço IP, o servidor dá o endereço IP para ela. Ela usa o endereço IP e ela tem um prazo para usar esse endereço. Terminou o prazo de uso, a máquina ou renova esse endereço ou tem que parar de usar. Então fica emprestado por um tempo. A configuração automática ela é o meio termo entre a dinâmica e a manual, tá? Na primeira vez que uma máquina se conecta a uma rede, tá? Funciona como a dinâmica. É destinado um endereço IP para esse MAC, esse endereço físico dessa máquina que solicitou. Só que quando esse endereço é destinado, ele é acrescentado numa tabela, tá? E a partir daí, toda vez que essa mesma máquina entrar, ela receberá sempre o mesmo endereço IP, tá? Então, passa a ser como se fosse manual a partir do segundo acesso, tá? Só que não é manual porque a tabela foi criada automaticamente. É, é muito raro, tá? Configuração automática. Até porque quando você monta essa tabela automaticamente aí, se a máquina nunca mais entrar na rede, você perde o endereço IP, que ele fica sempre atrelado à máquina, tá? A manual costuma ser usada em algumas organizações onde você quer garantir que as determinadas máquinas tenham sempre o mesmo endereço, aí você faz algumas políticas de segurança em cima disso, embora não seja a coisa mais eficiente do mundo, tá? É, é um nível maior de proteção. O normal é a dinâmica, tá? Então, considerando a dinâmica, o servidor DHCP ele empresta o endereço para o hospedeiro por um período de tempo. Quando essa alocação termina, o cliente deve renovar ou cancelar seu uso. Na verdade, o cliente não vai esperar terminar para renovar o uso, tá? Bom, o DHCP ele não especifica uma quantidade de tempo para o período de alocação, tá? Quando eu falo DHCP não especifica, o padrão DHCP, né, não especifica, mas o administrador tem que configurar, porque isso vai ser definido pelo servidor. Mas você vai lá no servidor e diz quanto tempo você configura. A Microsoft, por exemplo, recomenda não é que ela recomenda, né? Quando você vai configurar o servidor de DHCP na Microsoft, ela coloca 8 dias. Eu particularmente acho 8 dias muito tempo, tá? Você pode baixar isso aí tranquilamente para algumas horas. Ainda mais se for num ambiente altamente dinâmico, como por exemplo um shopping que você está administrando o acesso gratuito, tá? Imagina o cliente vai lá, o endereço IP ele fica agarrado naquele cliente por 8 dias, tá? Provavelmente o cliente não vai voltar em 8 dias, tá? Ele passa algumas horas no shopping, então você coloca ali, sei lá, 4 horas, 5 horas, tá? De bom tamanho, tá? Pode ser até menos. Então, o protocolo permite que o cliente solicite um tempo de alocação específico, tá? Então, embora o protocolo você possa configurar nele, o cliente também pode pedir por esse tempo, tá? Nem sempre o servidor vai concordar e dar um tempo que o cliente solicita, tá? Embora o cliente possa solicitar. Independente de quanto tempo o cliente solicitou, o servidor vai informar o cliente quanto foi concedido, tá? Então, o servidor, por exemplo, ele dá um tempo máximo de 4 horas, o cliente pede por 10 horas, o servidor vai falar, não, 4 horas para você. Então, basicamente, isso aqui são os estados, a máquina de funcionamento do DHCP, tá? A elipse aqui mostra o estado em que o protocolo está, a setinha mostra os estados para os quais ele pode ir, né? Por exemplo, aqui no estado limite, ele pode ir para o renova ou pode ir para o inicializa, tá? E que está em azul aqui são as mensagens que são trocadas, tá? O servidor ele não tem estado, tá? O servidor ele simplesmente se limita a responder solicitações, né? E isso aqui é o estado, então, da máquina do cliente, o protocolo de quem solicita. O funcionamento dele, a gente vendo aqui os estados, bem direto, tá? Estão aqui do lado, tá explicando, né? O cliente começa no estado inicializa, então o cliente está nesse estado aqui.
Aí, de repente, ele precisa de um endereço IP. Tá? O que ele faz? Ele envia uma mensagem na rede solicitando esse endereço. Se ele não tem endereço IP ainda, como é que ele pode mandar uma mensagem? Então, para isso, ele usa o endereço de difusão, que é o endereço 255.255.255.255. Tá? Então, ele manda para esse endereço IP aqui. Quando ele manda para esse endereço, né, todas as máquinas da rede no qual ele está ligado recebem essa solicitação. Então, aquela rede terá um endereço IP, desculpa, independente, ela vai ter um servidor DHCP para ela. Tá? Significa que uma organização, para cada subrede, tem que ter um servidor DHCP. Tá? Pô, se tem muitas subredes, eu tenho que botar um servidor em cada subrede? Tá? Primeiro, hoje em dia, switches e roteadores modernos, eles têm... vou botar aqui um roteador, tá? Eles podem ter configurado um servidor DHCP interno a eles. Agora, segundo, mesmo que eu não bote um servidor, que eu particularmente acho melhor não colocar no próprio roteador, você pode ter um servidor no outro segmento, mas você configura o seu roteador com repasse DHCP. Tá? O que é repasse DHCP? Você diz para o servidor qual é o endereço IP do servidor DHCP e onde ele se encontra. Com isso, quando chega uma solicitação dessa rede na porta do servidor, o servidor ele faz o repasse para o servidor DHCP. Tá? Mas o funcionamento do protocolo para o cliente não interessa se o servidor está na própria rede ou se está afora e o roteador está ajudando. O que o cliente faz? Ele está no estado inicializa, ele manda na rede uma mensagem do tipo DHCP Discover, né, isso aqui é para descobrir servidores de DHCP, e ele manda para esse endereço aqui. Tá? Os servidores DHCP que estão na rede, normalmente existe mais de um, mandam ofertas de endereço. Ele manda, então o cliente manda a mensagem DHCP Discover para descobrir os servidores, e os servidores respondem com a mensagem DHCP de oferta. Né? Então, faz uma oferta de endereço IP para o cliente. O cliente estava no estado, seleciona, enquanto depois que mandou a mensagem para a descoberta, e ele continua no estado, seleciona enquanto ele recebe as ofertas. Então, ele vai receber as ofertas de alguns servidores DHCP. Ele vai selecionar qual desses servidores DHCP ele quer e ele vai mandar a mensagem DHCP request. Né? Então, o cliente solicita um servidor, os servidores se apresentam para ele e ele faz a requisição de um IP. Quando ele faz a requisição de IP, ele vai para o estado solicita. Né? No estado solicita, está aguardando a resposta do servidor. O servidor responde, então, com a mensagem DHCP EC. Tá? Acknowledgement. Né? Então, ele diz para o cliente que, beleza, você recebe um IP. E nessa mensagem vai todos aqueles parâmetros que o cliente precisa. Endereço IP, máscara, endereço do roteador, servidor DNS, e podem ser configuradas ainda outras opções de informações que o cliente pode receber. Então, tudo que o cliente precisa receber, ele recebe nessa mensagem DHCP-EC. Aí ele vai para o estado limite. Né? Nesse estado limite é o estado no qual normalmente um cliente DHCP está. A máquina da gente está normalmente, nesse momento, provavelmente está no estado limite. O estado limite né, uma das informações que vem no DHCP é que por quanto tempo ele pode usar essa configuração. E ele vai permanecer nesse estado durante um tempo. Bom, o que o cliente faz aqui no estado limite? Ele configura 3 valores de temporizador: renovação, revinculação e fim de alocação. O que é isso? O que é cada um desses tempos? Como está aqui, né? O usuário recebeu, o usuário na máquina recebeu que ela pode usar as configurações de DHCP por 2 horas. Né? O tempo de renovação é a metade do tempo de alocação. Tá? Então, quando é o fim da alocação? O fim da alocação é em 2 horas. Durante 2 horas ele pode usar. Só que na metade desse tempo, quando chegar, por exemplo, 1 hora, 60 minutos, o que vai acontecer? Essa 1 hora é o tempo de renovação. É a metade do tempo. Significa que quando chega na metade do tempo em que a máquina pode usar aquele endereço, ela vai começar a solicitar a renovação. Tá? Significa que se a gente dá um tempo X para uma máquina,
ela tenta renovar a cada x/2. Né? Então, a gente tem que saber essa informação. Né? Por quê? No nosso caso aqui de 2 horas, se a máquina chegou no tempo de renovação, durante 1 hora ela vai ficar tentando renovar, ela vai ficar tentando. Tá? Então, passou esse tempo de renovação, a máquina sai do estado limite e vai para o estado renova. E para o estado renova, ela manda uma mensagem DHCP request, aquela mesma mensagem que ela mandou quando ela escolheu o servidor. Ela manda de novo uma mensagem para o servidor dela, para o servidor que deu essa informação para ela. Tá? Essa mensagem de DHCP request chega no servidor, e o que acontece normalmente? Né? O servidor recebe, e ele vai renovar. Ele renova mandando de volta uma mensagem DHCP ACK para o cliente. Então, o que o cliente faz? Volta para o estado limite e configura novamente os temporizadores. Né? Então, a vida do cliente. Inicializa, seleciona, escolhe um servidor, faz a solicitação para o servidor, fica no estado limite. De tempos em tempos, volta no servidor, faz a renovação e volta para o estado limite. Tá? O que acontece se o servidor, por exemplo, não renovar? Né? Normalmente, um servidor ele não renova quando ele deu algum problema com ele saiu, ele não está mais funcionando. Tá? É o que vai acontecer. Na prática, os servidores estão sempre renovando. Se passar esse tempo, tá, de renovação, ele está tentando renovar e não consegue, chega o que a gente chama de tempo de revinculação. É o segundo temporizador. Tá? Quando chega na revinculação, ele passa falar, a tentar qualquer outro servidor. Tá? Então, quando ele fez a solicitação inicial, ele mandou um discover e ele recebeu a relação de servidores disponíveis. Né? Ele fez a requisição para 1. Então, ele tem essa relação de servidores. Tá? Então, ele vai mandar novamente mensagem de DHCP request para os outros servidores. E ele vai, que a gente chega no estado de chamar vincula novamente. Tá? Esse tempo de revinculação aqui é 87,5% do tempo original. Tá? Então, esse aqui é 50% do tempo. O tempo de revinculação é 87,5%. Chegou em 87,5%. Então, chegou em 50% do tempo, tenta renovar. Não consegue, chega em 87,5% do tempo, tenta revincular. Né? Se ele não conseguir revincular, ele vai ficar tentando revincular. Se o outro servidor que ele pediu aceitar, ele recebe o DHCP ACK do outro servidor e continua. Né? Quando ele pede para vincular novamente, ele manda o IP que ele já tem, para ver se o servidor consegue dar para ele o mesmo IP. Se der o mesmo IP, ele mantém aquele IP. Se der outro IP, ele vai ter que ser forçado a trocar de endereço IP. Isso aí pode cair conexão, pode acontecer um monte de coisa. Agora, pode ser o quê? Que ele tenha recusado a solicitação. Se ele tiver recusado a solicitação, ele volta para o estado inicializa, tem que começar tudo de novo. No renova, ele também pode ter recusado. Né? E uma última transação que existe é quando nós estamos desligando a máquina. Acabamos de usar e estamos desligando a máquina. Quando a gente desliga a nossa máquina, a gente dá ele manda a mensagem DHCP release. Né? A mensagem DHCP release ele avisa que não vai mais usar esse endereço e esse endereço volta para o pool para que o servidor possa dar para outra máquina. São as outras transições. Tranquilo é o DHCP, pessoal? A gente vê aqui no computador. Tá vendo? Deixa eu tentar abrir outro aqui. E der o comando, né, ipconfig /all, a gente pega as configurações IP. E uma das configurações que a gente tem, tá? Aqui no meu Wi-Fi, por exemplo, tá aqui, ó, DHCP habilitado, tá? Sim. Né? Ou seja, essa configuração que eu recebo é toda automática. Tudo isso que eu recebo automaticamente. O servidor DHCP me dá endereço IP versão 6, ele me dá endereço IP versão 4.
tá? E uma informação que eu tenho aqui, ó, servidor DHCP. No meu caso aqui é o servidor 192.168.0.1. Então, a minha máquina, sempre que for fazer a renovação, tá? Ela vai tentar com esse servidor aqui, que foi o que concedeu para ela. Tá? Então, a gente consegue essas informações aí da rede. Então, sem pergunta, vamos então ver um outro protocolo de controle. Então, o ARP ele é um protocolo que atua no nível de enlace, né, para fazer a ligação. O DHCP ele ajuda o IP fazendo a distribuição de endereços IPs. Tá? Mas, durante o uso da rede, durante o uso da internet, podem haver problemas na rede. Tá? Então, o IP ele conta com um protocolo chamado ICMP, né, que é o Internet Control Message Protocol. Tá? Com detalhe, o ARP ele é um protocolo, ele opera lá no nível de enlace. Tá? O DHCP ele usa o IP, ele é um protocolo de controle, ele é um protocolo da camada de rede, mas ele é carregado pelo IP. A mesma coisa o ICMP. O ICMP é um protocolo de controle, mas ele é carregado pelo IP. Então, embora sejam protocolos auxiliares do IP, eles são carregados dentro de um pacote IP. Então, durante o tráfego de informações pela rede, podem ocorrer erros ou situações anormais que precisam ser do conhecimento dos hospedeiros. Tá? Quais são normalmente esses erros? Tá? Você manda um pacote para um roteador e quando esse pacote chega no roteador, ele não sabe o que fazer com esse pacote. Tá? Ele não está na tabela de roteamento. Então, o roteador ele precisa avisar para a origem que ele não tem como rotear. O IP versão 6, por exemplo, a gente viu que ele não roteia pacote muito grande, que ele não faz a fragmentação. Então, se a informação chega nele, e não pode ser, ele não pode passar adiante, porque ele precisaria fragmentar, ele precisa avisar para a origem que a origem tem que fragmentar. Isso é feito pelo envio de um pacote ICMP até a origem, onde ele manda o pacote ICMP falando, ó, precisa fragmentar. Né? Outra mensagem ICMP é aquela mensagem que a gente usa na rede, né? Por exemplo, o ping. Deixa eu abrir, né? Tem que... Eu venho aqui e dou o comando, quero ver se uma determinada máquina está ligada. Eu dou o comando ping 192.168.0.1. Ele vai testar a conectividade da rede. Então, ele manda pacote para o outro lado para tentar descobrir se a máquina está ativa. Tá? Isso também é uma mensagem ICMP. Né? Essa mensagem, o ping ele é um ICMP, é um chamado eco. Ele manda uma solicitação de eco, a máquina do outro lado responde. Tá? Então, veja aqui que os tempos de resposta, 8 milissegundos, 2 milissegundos, 7 milissegundos, 13 milissegundos, ele faz 4 solicitações. Também é mensagem ICMP. Tá? Então, com o ICMP, os hospedeiros conseguem enviar mensagem de controle e erros para outros hospedeiros. Tá? O erro sempre é reportado ao sistema que gerou o datagrama. Tá? A gente viu que pode passar por vários enlaces, o endereço enlace ele vai mudando ao longo do caminho, mas o endereço IP se mantém. Então, a resposta vai sempre para quem está no endereço como origem no datagrama. Tá? O ICMP também inclui um mecanismo de envio e resposta eco, o que eu acabei de mostrar para vocês, o ping, para testar quando o destino é alcançável ou não. O ping usa esse protocolo. Né? E já falei também, o CMP é carregado dentro de um datagrama IP. Ele é definido na RFC 792. Aqui algumas mensagens CMP, para a gente poder saber, entender o trabalho dele. Né? Primeira mensagem é Destination Unreachable, tá? É destino inalcançável. Né? É quando o datagrama não pode ser entregue. Tá? Aconteceu alguma coisa na rede, tá? E deu problema no roteamento, ou então está mal formado, ou então é um endereço IP que não existe na rede, tá? Enfim, essa informação ela não pode ser entregue no destino. Chega no roteador, o destino não tem como entregar. Tá? Chega, por exemplo, numa rede, você até manda o endereço válido, mas quando chega lá no roteador do destino, aquela máquina específica não existe ou está desligada. Tá?
então não é possível fazer entrega. Então, manda de volta uma mensagem, não pode fazer uma mensagem, entregar essa mensagem, né? Outra resposta, outro tipo de mensagem CMP é a mensagem time exceeded, ou tempo excedido, né? Lembra que a gente, quando viu os cabeçalhos IP, tinha um campo TTL, que é o campo tempo de vida do IP. Se esse campo TTL chega a 0, o roteador joga fora essa mensagem, né? Então, quando joga fora a mensagem, o roteador não simplesmente joga fora, ele joga fora, mas ele avisa para a origem que ele jogou fora, tá? Nesse caso, ele vai mandar uma mensagem do tipo time exceeded. Outra opção é parameter problem, é quando ele encontra um campo de cabeçalho inválido, tá? Isso aí só vai acontecer se tiver algum erro no mecanismo IP, que colocou alguma informação mal, fez um IP mal formado. Sourcequent é um pacote chamado redução de origem, ele é conhecido também como pacote regulador. Ele é usado para usar os hospedeiros que estejam vendo um pacote demais, né? Vamos supor que uma determinada rede está começando a ficar congestionada, tá? A gente já viu aqui que quem faz o controle de congestionamento é o TCP, tá? Mas o IP ele pode dar uma ajudinha mandando esses pacotes sourcequent. Um roteador que está sobrecarregado, ele pode mandar para a origem esse pacote falando, ó, baixa um pouquinho aí por um tempo que tá pegando aqui. As mensagens, tá aqui, continuação, tá? Outra mensagem, redirect, redirecionar. Isso normalmente acontece nessa situação aqui, ó. É quando você tem que mandar um pacote para outro roteador, não para aquele. Vamos supor o seguinte: você tem uma rede aqui, tá? Essa é uma situação pouco comum, né? E nessa rede você tem 2 roteadores, você tem 2 saídas. Pode ser por 2 roteadores diferentes. E você manda, por exemplo, um pacote para um determinado destino por um roteador. Esse roteador ele recebe essa informação por essa interface, tá? Ele tem as saídas dele, assim como o outro tem as saídas dele, mas de acordo com a tabela desse roteador, é melhor sair pelo outro roteador. Então, o que ele faz? Ele encaminha o pacote para o outro roteador, tá? O pacote vai automaticamente para o outro roteador, o pacote não deixa de ir, tá? Mas ele também manda para a máquina que mandou para ele essa informação a seguinte informação, redirect. Então, ele está falando, ó, esse destino que você está mandando para mim, não manda por mim, não. Manda lá pelo outro, que o outro entrega melhor, tá? E essa máquina, a partir desse momento, vai mandar direto para lá, tá? Outra situação que isso pode acontecer é quando você tem uma máscara de rede mal configurada e você está pedindo para que o roteador entregue mensagens para máquinas que estão na sua própria subrede, que você pode mandar diretamente. E o roteador fala para você, para a sua máquina, ó, manda diretamente que dá para ir, tá? Echo request é a solicitação de echo, quando a gente envia o comando ping de uma máquina para outra. Quando essa informação chega na outra máquina, a máquina responde. Ela responde com echo reply. Então, echo request e echo reply são as mensagens trocadas quando a gente usa o ping, né? Existe uma espécie de echo request e echo reply também, tá? Parecido com ping, que é o chamado timestamp request e timestamp reply, tá? Essas duas mensagens aqui, tá? Elas são parecidas com ping, mas ela carrega um selo de hora, um carimbo de data e hora, tá? Então, você diz a hora em que você enviou, e o outro informa a hora que ele recebeu e a hora que ele enviou de volta, tá? Pode ser usado, por exemplo, para tentar obter o horário certo atual, para a máquina configurar o seu horário. Tranquilo essa parte de protocolo de controle, gente? Então, tendo visto isso, tá? Vamos para uma outra parte aqui, da parte de rede, que é o roteamento, tá? Entender como funcionam os roteadores, tá? A gente já viu como funciona que o roteador ele tem o algoritmo de roteamento, que ele tem a tabela de repasse, né? A gente já viu a estrutura interna, tá? Mas como funciona um algoritmo de roteamento, né? Como essas máquinas conseguem conversar na rede e encontrar um caminho até o destino? Bom, então a gente tem
que a principal função da camada de rede é rotear pacotes desde a origem até o destino, tá? Da melhor forma possível, tá? Nem sempre se consegue um caminho excelente, tá? Mas se consegue sempre um bom caminho, tá? Na maioria dos casos, os pacotes vão necessitar passar por vários roteadores para chegar até o destino. Então, em cada roteador existe uma tabela de repasse. E essa tabela de repasse ela é montada pelo algoritmo de roteamento, tá? Então, o algoritmo de roteamento é a parte do software da camada de rede que está executando nos roteadores e ele é o responsável pela decisão sobre qual linha de saída deve ser usada na transmissão do pacote que entra. Então, quando a informação ela chega no roteador, o roteador não pode começar a querer descobrir no momento em que o pacote chega por qual caminho segue. Ele já tem que ter essas tabelas montadas previamente. E o algoritmo de roteamento, então, ele está sempre em execução dentro dos roteadores. Os roteadores estão sempre conversando para saber que caminhos são esses. Em uma rede datagrama, essa decisão deverá ser tomada para todos os pacotes de dados recebidos, tá? Então, cada pacote que chega tem um endereço destino e a decisão da linha de saída é tomada quando o pacote chega. Não a escolha, mas a decisão, né? Assim, são palavras iguais, né? Parecidas. É assim, ele não calcula naquele momento qual o caminho. Ele já calculou antes, está numa tabela. Ele decide com base na tabela. Em redes de circuitos virtuais, essas decisões de roteamento são tomadas somente quando estiver sendo estabelecido. A gente viu aqui circuito virtual, né? O circuito virtual, quando está estabelecendo a conexão, é definido um caminho, e aí são montadas as tabelas dos comutadores dos circuitos virtuais, tá? Então, nesse caso, o circuito virtual, o roteamento só é usado para o estabelecimento. Todos os algoritmos de roteamento, eles funcionam num princípio conhecido princípio da otimização. Foi feito por Bellman, tá? E ele fala o seguinte: se o roteador B estiver no caminho ótimo entre o roteador A e o roteador C, o caminho ótimo de B a C também estará na mesma rota. Isso aí quer dizer o seguinte, né? É que eu tenho aqui um roteador A e o melhor caminho dele de A até C, tá? Passa por uma série de outros roteadores, tá? Então, passa por aqui, passa por aqui, passa pelo roteador B, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, tá? Então, estou falando o seguinte: se o roteador B está no meio do caminho de A até C, no melhor caminho, então o caminho de B para C faz parte desse caminho, é o mesmo caminho, tá? Não pode existir um outro caminho ótimo. Se for melhor de B para C e por outro lugar, então o caminho de A para C tem que passar também por esse outro lugar, se o B está no meio do caminho, tá? Você cria mais ou menos quando você está no meio da rua, você pergunta: como é que eu chego na rua tal? Aí a pessoa que vai responder pergunta assim: da onde você está vindo? É como se o destino, o melhor caminho para o destino depende de onde você está vindo. Isso não pode acontecer. Se você está naquele lugar, o melhor caminho é o melhor caminho, independente de onde você veio, tá? Então, isso quer dizer que é o seguinte: se eu já sei que o melhor caminho de B até C é esse aqui, tá? De B até C, o melhor caminho é esse que eu acabei de marcar. Se eu estou tentando encontrar o melhor caminho de A até C, e nessa busca eu determino que o melhor caminho é passando por B, ora, se eu sei que o meu melhor caminho é passando por B e eu já tenho o melhor caminho de B até C, eu já tenho, então, o melhor caminho. Eu não preciso ficar recalculando tudo sempre, né? Se eu chego numa máquina que já conhece o melhor caminho, a partir dali eu continuo, né? Então, esse princípio da otimização ele diz o seguinte, né? O conjunto de rotas ótimas, que são as melhores, de todas as origens para um determinado destino, é uma árvore conhecida como árvore de escoamento, cuja raiz é o próprio destino. Então, tem essa rede aqui, ó. Eu quero encontrar os melhores caminhos até o destino. O melhor caminho é sempre esse que está nessa aqui, é o que a gente chama de árvore de escoamento, é uma árvore, tá? Se eu estou aqui, o melhor caminho é seguir para cima pela esquerda, tá? Não para a direita, independente de quem seja a minha origem, tá? O que se resume ao algoritmo de roteamento? O que o algoritmo de roteamento tem que fazer? Descobrir essa árvore de escoamento a partir da topologia da rede. Então, ele recebe uma topologia e ele precisa descobrir qual é essa árvore. E existe um problema, tá?
que chama de o problema de fazer o roteamento pelo caminho mais curto. No final, os algoritmos de roteamento vão se basear nisso daqui. Tá? Basta que a gente considere que o custo é a distância. Então, caminho mais curto, normalmente a gente pensa em distância. Tá? Mas, na verdade, caminho mais curto, a gente pode botar um número para simbolizar uma distância. Né? E vamos supor que seja, por exemplo, o preço a pagar pelo enlace. Você bota valores maiores nos preços mais altos, então você tem caminhos mais longos, o seu algoritmo do caminho mais curto sempre funciona. Tá? Então, a ideia aqui é criar um grafo da subrede. Então, por exemplo, essa subrede tem esse grafo aqui. E com cada nó do grafo representando um roteador, então roteadores A, B, C, D, E, F. Tá? E cada arco indica um enlace, uma ligação. Então, o roteador B é ligado ao roteador A, com custo 2, é ligado ao roteador D, com custo 6, e é ligado ao roteador E, com custo 2. Tá? Uma forma de medir o comprimento do caminho é em quantidade de saltos. Né? Se for quantidade de saltos, por exemplo, de A para B é sempre 1, de B para D é sempre 1. Tá? Outra unidade pode ser distância geográfica. Então, isso aqui, no caso, pode estar indicando quilômetros. Tá? Outra unidade métrica pode ser baseada no tráfego. Quanto maior o tráfego, maior o número. Então, vou procurar caminhos menos congestionados, caminhos com menor valor. Né? Os valores dos arcos podem ser calculados como uma função, então, normalmente, da distância, da largura de banda, né? Ou seja, da vazão que a rede tem, do tráfego médio na rede, que é quanto aquela rede está sendo utilizada. Pode ser em função de custo de comunicação, pode ser que um caminho seja mais caro que outro, vou dar preferência então para o mais barato. Pode ser pelo comprimento médio de fila, que é o tamanho da fila dos roteadores. Eu vou dar preferência para o roteador que tem menos fila. Pode ser do retardo detectado. Por exemplo, faço um ping para um determinado enlace e ele dá um retardo muito alto, então eu vou procurar um caminho com menor retardo. Tá? Ou outros fatores, tá? Qualquer coisa pode ser usada para fazer o cálculo. Né? Então, alterando essa função aqui de atribuição de pesos, né, o algoritmo calcula o caminho mais curto de acordo com critérios que podem, inclusive, ser combinados. Né? Existem alguns algoritmos de roteamento que eles combinam alguns critérios, colocam pesos entre eles, chegam numa fórmula. Ele usa essa fórmula para saber qual caminho é melhor. Então, existem diversos algoritmos para o cálculo do caminho mais curto. Né? O mais conhecido, que normalmente é utilizado pelos roteadores, tá? Foi desenvolvido em 1959 por um sujeito chamado Dijkstra. Tá? Se escreve Dijkstra, tá? Mas ele é holandês e essa conjunção D e J é falado como Dij. Tá? Então, Dijkstra. Cada roteador armazena sua menor distância até a origem e o caminho a ser seguido. Tá? A gente vai ver um exemplo na próxima tela de como a gente faz esse cálculo desse caminho, né? Então, o roteador ele tem a distância até da origem e qual o caminho. Quando é inicializado, ele não conhece nada, então ele coloca todas as distâncias como infinito. Então, para ele chegar em qualquer lugar, custa infinito, ou seja, ele nunca chega. Conforme o algoritmo progride, os caminhos e seus custos são encontrados. Né? No final, basta seguir o caminho marcado pelo roteador até o vizinho de menor custo. Então, essa rede aqui, por exemplo, aquela que a gente viu. Como funciona o algoritmo de Dijkstra para ela? Beleza. Bernardo falou que viu esse exemplo aí na matéria de grafos, né? É legal. Né? É importante, né? E, por exemplo, o roteamento OSPF, ele usa isso. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, né? Como é que a gente faz para montar a árvore de escoamento? Quero fazer a árvore de escoamento para o roteador A. A gente começa marcando A, é o único marcado, tá? E todo mundo é infinito. Bom, A está ligado em B e C. Então, é marcado aqui, ó. B chega em A com custo 2. C chega em A com custo 5. Tá? Então, os dois estão marcados, tá? Como conhecidos, mas temporários. E a gente sempre progride pelo menor custo que a gente tem até então. Qual é o menor custo que a gente tem até então? É o custo de B. Então, esse aqui é o menor custo em toda a rede.
o custo entre A e B é 2. Né? Então, ninguém terá um custo menor do que esse. B vai ser marcado como permanente. Então, aqui, ó, B foi marcado como permanente, a bolinha fica azul e esse caminho já está definido, o caminho entre A e B. Agora, partindo de B, eu consigo chegar em E com custo 4, né? Que é o 2 que ele custa mais 2. Consegue chegar em D com custo 8, que é o 2 que ele custa mais 6. Então, agora nós temos 3 candidatos. C, D e E. Quem tem menor custo até o momento? É o E. Né? Então, esse vai ser marcado como permanente, já que nunca teremos um custo menor para chegar nele. Né? Então, o E foi marcado como permanente e agora a gente avalia as alterações que podem ter ocorrido por E. Né? Por exemplo, para chegar até F, tá? Custa 4 para chegar em E, mais 4 para passar pelo enlace, vai custar 8 para chegar até F. Para chegar em C, tá? Custa 4 para chegar em E, mais 2. Então, para chegar em C, passando por E, custaria 6. Tá? Então, 6 é mais caro do que ir direto por A. Então, não muda nada, continua aqui com 5. Então, nós temos esses 3 permanentes, temos 3 candidatos aqui. Desses 3 candidatos, quem é o menor? É o C. Então, C vai ser marcado como permanente. Né? Como ele está como permanente, tá? Vocês têm aqui, ó, que vão avaliar os caminhos de C, a partir de C. E já é permanente, A já é permanente. Agora, de C para D, custa 2 para chegar em C e custa 5 para chegar em C, então o custo de C é 5. Para chegar em D, mais 2. Tá? Então, o custo para chegar em D é 7. O custo anterior era 8 passando por B. Como 7 é menor, o novo custo passa a ser 7 passando por C. Os 2 candidatos que sobram são esses, D é o menor deles, D é marcado como permanente. Tá? Para chegar em F, por D custaria 3, então 7 mais 3, 10. Continua valendo a pena vir por E. Só sobrou esse agora, ele também é marcado como permanente. Tá? Então, quais são os caminhos que nós temos? Né? De F, o caminho a ser seguido até A é passando por E, então vem por baixo. Né? De E, o menor caminho é passando por B, vem para cima. De B é direto com A. De D, o menor caminho é passando por C. E de C, o menor caminho é por A. Então, com isso é montada essa árvore de escoamento aqui. Esse vai ser o roteamento que vai ser eleito. Né? Tranquilo esse algoritmo de Dijkstra? Então, isso pode ser automatizado, os roteadores podem calcular automaticamente. Vamos ver aqui, então, alguns algoritmos de roteamento. Né? Então, esses algoritmos de roteamento eles são executados pelos roteadores de uma subrede para que sejam criadas as tabelas de repasse dos roteadores. Então, existe uma grande rede, tá? Ninguém vai imaginar que um algoritmo de roteamento é capaz de conter todo o mapa de toda a internet. Tá? Seria um mapa gigantesco com informações de todos os roteadores disponíveis na rede. Não dá para trabalhar assim. Então, o roteador ele não vai aguentar, os enlaces vão ficar sobrecarregados fazendo troca de informações. E, além disso, existe o que a gente chama da falar autonomia administrativa de cada grupo, né? Se você pertence a uma grande empresa, vamos supor, por exemplo, você trabalha na parte de infraestrutura da Microsoft, você vai fazer o roteamento dentro das redes da Microsoft. Quem vai determinar o roteamento da Microsoft? Não vai ser a internet que vai determinar, é a Microsoft que determina. Isso vai valer para qualquer organização. Uma organização que tenha vários roteadores, que tenha várias redes, ela vai ter a autonomia administrativa dela. Então, o roteamento ele é feito por áreas, é feito por sistema, que a gente chama de sistema autônomo. Cada rede na internet é conhecida como sendo um sistema autônomo. E cada sistema tem o seu próprio esquema de roteamento. Tá? Então, a gente fala que será uma sub-rede. Né? Para isso, para que os algoritmos de roteamento possam funcionar, eles vão precisar trocar informações sobre o estado da rede
e concordarem com a nova árvore de escoamento que vai ser montada. Não pode um roteador achar que a árvore de escoamento é uma e outro achar que a árvore de escoamento é outra, tá? Vamos supor aqui, por exemplo, vou botar aqui uma tela, tá? E um determinado roteador acha que a árvore de escoamento é de D para C. O roteador D acha que a árvore de escoamento é de D para C. Já o roteador acha que a árvore de escoamento é de C para D. Eles vão ficar igual fazendo um ping-pong aqui, trocando informações, tá? Então, todos têm que concordar com a mesma árvore de escoamento, tá? E os algoritmos de roteamento, eles podem ser agrupados por algumas categorias, tá? Uma forma de agrupamento, de classificação, tá? É algoritmo não adaptativo e algoritmo adaptativo, tá? O algoritmo não adaptativo, ele é conhecido como roteamento estático. É um roteamento que nunca muda, né? Então, eles não baseiam a decisão de roteamento ou medidas ou estimativas de acordo com a topologia atual, tá? A escolha da rota, ela é feita previamente, ela é calculada e transferida para os roteadores quando uma rede é inicializada, tá? Então, no roteamento estático, não importa o que aconteça com a rede, o caminho será sempre o mesmo. Então, quem usa aquele GPS no carro, que não tem comunicação com a internet, tá? Que o GPS mostra o caminho e que não importa como esteja o trânsito, tá? É um roteamento não adaptativo, tá? Ele é previamente, as rotas estão lá, ele vai de um lugar para o outro é sempre o mesmo caminho, tá? Já os algoritmos adaptativos, eles trocam, tá? Eles mudam as decisões de roteamento para refletir mudança na topologia ou no tráfego, né? É o que a gente chama de roteamento dinâmico, né? Então, assim como em cima eu falei com vocês do GPS, tá? No roteamento adaptativo, a gente pode, um exemplo é o Waze ou o Google Maps, tá? Onde quando você pede um caminho entre dois pontos, ele leva em conta o tráfego que existe no caminho, se tem rua que foi interditada ou não, tá? Então ele mostra o caminho mais rápido ou o melhor caminho, tá? Você pode configurar nele que você não quer pagar pedágio, então ele vai fazer o caminho mais barato, tá? Então, uma série de informações. Outra fórmula, outra fórmula não, desculpa, outra forma de classificação é com relação ao algoritmo ser global ou descentralizado, tá? No algoritmo global, para calcular o melhor caminho, ele é feito com conhecimento completo da rede, tá? Então, quem está acostumado a usar GPS, tá? A decisão do GPS é global, tá? Você tem todo o mapa da cidade disponível para que você possa calcular o caminho, né? Então, se a gente pensa passando isso para a internet, tá? O roteador ele tem que ter informações sobre todos os roteadores e enlaces que compõem a subrede. Então, se você tem uma determinada rede, você tem que receber todas essas informações dinamicamente. O roteador tem que saber tudo o que está acontecendo em todos os pontos da rede no qual ele está roteando. Por isso até que é impossível fazer um roteamento único para toda a internet. É impossível, tá, um roteador ter todas as informações de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. A coisa muda muito rapidamente e a quantidade de informações é muito grande, tá? É possível fazer sim um algoritmo para isso, mas a quantidade de dados que iam passar por lá seria muito grande, tá? Derrubaria a rede. Então, por isso a gente diz que é impossível, tá? Agora, um exemplo desse tipo de roteamento global, tá, que vale para uma sub-rede, aí sim, para um pedaço da rede, né? Você, como sua organização, você consegue todas as informações da sua organização, tá? É o roteamento de estado de enlace, tá? O roteamento de estado de enlace é o roteamento atual da internet, tá? Ele é o que é implementado no algoritmo conhecido como OSPF, tá? Então, o OSPF é hoje o algoritmo intra-AS, né, dentro do sistema autônomo, é o algoritmo oficial hoje da internet, é recomendado pela IETF, tá? Então, tem que ter conhecimento completo da rede. O SPF, ele sabe a rede inteira como funciona. Temos também o descentralizado, tá? No descentralizado, nenhum roteador possui informações completas sobre o estado da rede.
As rotas elas são calculadas com base em informações obtidas com roteadores vizinhos, tá? Um exemplo desse tipo de roteamento, tá? Onde ele só conhece os vizinhos, ele só conversa com os vizinhos, são dois, que são o roteamento RIP, que é o original da internet, tá? É o Routing Information Protocol, né? Ele é um protocolo que foi substituído pelo OSPF, com o protocolo oficial, mas isso não quer dizer que ele não seja utilizado, ele ainda é muito utilizado em vários locais, até pela sua simplicidade, né? O preço também é uma questão, tá? Outro que usa um algoritmo descentralizado é o BGP, tá? O BGP ele é mais complexo, ele é obviamente o núcleo da internet, mas o BGP ele funciona de uma forma bastante parecida com o RIP, tá? O BGP ele é responsável por fazer a ligação entre as grandes redes da internet. Então ele conhece a internet. Então, enquanto o SPF e o RIP eles conhecem muito bem localmente, eles não têm noção do todo. O BGP ele é o contrário. Ele é um roteamento que ele conhece o alto nível da rede, mas ele não entra em detalhes de como as redes menores funcionam, tá? Então ou seja, é roteamento com base na fofoca, né? Você quer chegar, então, eu dei exemplos anteriormente falando de um GPS e de um Waze. Então, imagina que você está na rua, você não tem um GPS, você não tem isso, você não tem nada. Você quer chegar em determinado lugar. Você para num ponto, você pergunta: vem cá, meu amigo, eu quero ir para tal lugar. O cara fala: você vai em frente aqui, na terceira rua vira à esquerda, depois na segunda vira à direita, aí mais para frente pergunta de novo. Aí você vai até lá, aí mais para frente vai perguntando. Então, cada ponto que você chega, você vai progredindo e vai perguntando. Então, as informações vão sendo obtidas momento a momento, lado a lado, tá? É a ideia do descentralizado. Não é exatamente isso não, mas a ideia é essa, tá? Você apenas vai conversando, tá? Para obter informações. Tá? Bom, os algoritmos, então, quanto a ser global e centralizado, vai ser a forma como ele trabalha, tá? Mas a grande questão é, vou voltar aqui o slide, né? Não adaptativo ou adaptativo, tá? Obviamente, os algoritmos adaptativos, eles são melhores, tá? Porque se a situação da rede muda, você muda as suas rotas para que você esteja sempre passando com os seus pacotes pelos melhores caminhos, tá? Mas nós temos também algumas situações onde a gente pode usar um não adaptativo. A gente coloca uma determinada rota dentro do roteador e configura manualmente. Eu quero que para um determinado destino siga sempre aquele caminho, né? Isso é bastante comum acontecer, tá? Então, quando nós temos esse algoritmo não adaptativo, na verdade, nós não temos um algoritmo, a gente bota na mão as rotas, né? O administrador ele define os caminhos na mão, ele configura esses caminhos no roteador e pronto. Aí a gente nem precisa do algoritmo de roteamento. As rotas são definidas manualmente, tá? Os algoritmos eles vão existir mesmo para de forma dinâmica, né? Os algoritmos existem dinamicamente. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui, um algoritmo de roteamento de vetor de distâncias, tá? Que ele é um algoritmo dinâmico, né? Ele é um algoritmo, então, que muda as suas decisões com base em como a rede está funcionando no momento. Então, o roteamento de vetor de distância, ele é dinâmico, né? Cada roteador mantém uma tabela que fornece a melhor distância conhecida a cada destino. Então, beleza, tá? E ele determina qual linha deve ser utilizada para chegar lá. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Eu tenho o meu roteador aqui, né? E eu tenho várias outras redes distribuídas. Eu não sei onde estão essas redes. As únicas redes que eu conheço são aquelas que estão ligadas a mim. Então, eu tenho um roteador A, que é ligado ao roteador B, que é ligado ao roteador C. E existem vários outros endereços nessa rede. O roteador A, ele sabe que existem esses outros endereços. Ele só não sabe a situação da rede. Ele não sabe se B é ligado a esse, se B é ligado àquele, se esse é ligado a esse. Ele não sabe as outras ligações, ele só sabe as ligações dele. Então, ele só consegue mandar essas informações, tá? Agora, ele vai receber algumas informações dos outros vizinhos, né? Então, ele determina qual linha de saída deve ser usada para chegar lá.
Então, quando o algoritmo rodou e está funcionando, o que ele sabe? Ele sabe que aqui existe um roteador chamado D. Tá aqui, existe um roteador chamado D. E ele sabe o seguinte, ele vai saber que para chegar em D, o melhor é ele mandar o pacote por cima, ele mandar para B. Por quê? Ele não sabe. Qual caminho ele vai fazer, ele não sabe. Mas ele sabe que o melhor caminho para chegar em D é passando por B. Tá? E ele obtém essa informação com base em troca com os vizinhos, no caso, em troca com B e com C. Tá? Ele é o algoritmo de roteamento original da ARPANET, que é a antecessora da internet. E ele foi utilizado na internet com o nome de RIP. Tá? O RIP foi oficialmente, ainda é muito usado. Tá? Alguns roteadores utilizam protocolos de distância mais aperfeiçoados. Tá? Então, mais aperfeiçoados do que o RIP, né? São mais modernos. Né? Por que muita gente ainda usa o RIP? Uma das questões é preço. Tá? Outra é a exigência de máquina. O RIP é um protocolo mais simples. Então, se você tem uma rede lá com 5 roteadores, com 8 roteadores, 10 roteadores, o RIP ele funciona muito bem nessa rede. E convenhamos que uma rede para muitos lugares, né, uma rede com 8, 10 roteadores, é uma rede grande. Para o RIP, ele é considerado ainda uma rede pequena. Né? E o que ele tem de bom para essas redes pequenas? Ele exige menos poder de processamento dos roteadores. Ele não precisa montar grafos, ele não precisa calcular algoritmo de Dijkstra. Tá? Então, ele consome menos, ele requer menos memória, ele requer um processador menos ágil. Ou seja, roteadores mais simples, com menos capacidade de hardware, conseguem manter essa rede em funcionamento. Né? Então, o RIP se adapta muito bem a essas redes onde eu tenho roteadores mais baratos. Sem contar que o software de roteamento é um software que custa dinheiro. Tá? Então, um roteador que execute um software mais sofisticado, como o SPF, ou ele é mais caro, ou ele não vem com o SPF e você tem que comprar por fora o SPF. E o RIP praticamente vem em todos os roteadores. Tá? Então, ele ainda é muito usado por isso. Ele já vem com roteador, ele exige menos, para rede pequena ele funciona bem, então ele ainda é muito usado. Então, o funcionamento dele, cada roteador ele mantém uma tabela do roteamento indexada por cada roteador da subrede, e cada entrada da tabela contém duas partes: a linha de saída preferencial e uma estimativa de tempo ou distância até o destino, ou seja, o custo para chegar no destino. Essa estimativa de tempo ou custo, que a gente chama de unidade métrica, pode ser quantidade de roupas, que é a quantidade de saltos, retardo de tempo, que é quanto tempo leva para passar, quantidade de pacotes enfileirados pelo caminho, tá? Pode ser um monte de informação. Então, presume-se que o roteador conheça a distância até cada um dos seus vizinhos. Tá? Isso é fácil. Né? Se o roteador está ligado diretamente ao vizinho, ele consegue medir muito fácil. Né? Por exemplo, se a contagem for saltos, o custo até o vizinho é 1, que é um salto para chegar nele, é uma passagem. Se for o comprimento da fila, ele examina as filas. Se for retardo, ele faz um ping e mede o tempo de ida e volta. Então, medir o gasto, medir o custo até o vizinho é bastante fácil, é que ele está ligado diretamente. Aí aqui está o algoritmo. Tá? Então, como saber qual do vizinho possui melhor distância? Qual caminho, melhor, qual caminho possui melhor distância? Sabendo apenas a informação do vizinho. A gente tem algumas variáveis aqui, né? dVy é o custo do caminho de menor custo entre V, do roteador V para o roteador Y. Então, ele tem uma tabela, essa tabela D, indexada por V, tá? Desculpa, indexada por Y, onde para saber o custo até V, até Y, eu sei se eu passo pelo roteador V ou não. Né? Então, basicamente, uma tabela em que eu tenho aqui os roteadores. Vamos supor que eu tenha as linhas 1 e 2. Eu tenho aqui, tá? Os vários roteadores Y, e eu sei que para chegar por... desculpa, os vários roteadores, aqui no caso o roteador Y, eu sei que para chegar por Y, o melhor caminho, está aqui dentro, o menor caminho é passando por essa interface aqui. Tá? A gente vai ver essas tabelas adiante, vai ficar mais tranquilo. Tá? CXY é o custo para ir de X
CXV é o custo para ir de X até V, né? E sendo V um vizinho de X, como é que faz, né? O custo do caminho para ir de X até Y passando pelo V vai ser essa formulinha aqui, tá? Vamos ver a execução disso aqui, tá? Eu vou executar esse algoritmo com vocês aqui manualmente, que é bem melhor, tá? E depois, quem quiser, pode ler aqui o funcionamento. Isso aqui é para transformar numa linguagem de programação, tá? Sendo que o mínimo aqui é o menor caminho. Você vai ter vários custos, você vai escolher o de menor custo, tá? Conforme os vizinhos vão trocando informações sobre o estado da rede, tá? O algoritmo vai convergir para o estado de equilíbrio. E quando chegar no estado de equilíbrio, o seu roteamento está funcionando sem dificuldade nenhuma, né? Então, já falei, é implementado pelo RIP. O RIP versão 1 é definido pela RFC 1058, o RIP versão 2 é definido pela RFC 2453. O RIP versão 1 ele trabalha com classe cheia, ou seja, ele não propaga máscara de rede. Para ele, toda a rede é classe A, classe B ou classe C. Como a gente hoje trabalha com redes com CIDR, as redes têm máscaras, hoje é usada a versão 2 do RIP. Então, esse aqui é o algoritmo que eu falei com vocês, tá? Vamos ver o funcionamento que é melhor, tá? Então, que são as tabelas que os roteadores têm. Então, nós temos essa rede aqui, ó, roteador X, roteador Y, roteador Z. O roteador X, ele mede o custo dele até Y. O custo dele para Y é 2, o custo do X para Z é 7. Tá? E ele não sabe quanto custa para ir de Y para Z. Se a gente olha aqui, a gente percebe de imediato, né? É melhor X passar por Y e depois ir para Z do que ir diretamente. Por cima tem custo 3, por baixo tem custo 7. Tá? Como esse algoritmo ele funciona? Numa primeira rodada, os roteadores acabaram de serem ligados. Então, o que é que o roteador X ele sabe? Ele sabe que o custo para ele mesmo é 0, que o custo para Y é 2, que o custo para Z é 7. Da mesma forma, o Y sabe que o custo para X é 2, para X é 1, para ele mesmo é 0. E o Z sabe os custos para X e para Y. Para X é 7, para Y é 1 e para ele mesmo é 0. E ele não sabe por outros caminhos. Então, ele sabe que o melhor custo dele, vamos pensar aqui no X, numa primeira rodada, para ir até Z, passando por X, tem custo 7. É aquele vetorzinho que a gente viu anteriormente lá, né? Numa segunda, o que os roteadores fazem, tá? Quando eles determinam esses custos, eles mandam a informação para os vizinhos todos. Então, X manda para Y, X manda para Z. Y manda para X, Y manda para Z. Z manda para X, Z manda para Y. Tá? Então, vai acontecer o quê? X vai receber essas informações de Y e de Z. Quando ele recebe a informação de Y, os custos de Y. O que Y calculou? 201. Então, ele bota aqui, os custos de Y, 201. Os custos de Z eram quanto? 710. Então, o custo de Z, 710. Então, ele já tinha a informação dele. Agora, quando ele recebe as informações do vizinho, ele tem novas informações. O que ele percebe? O custo dele para Y era 2. Tá? Ele recebe as tabelas. O custo de Z até Y é 1. Então, isso aqui é promissor. Só que o custo dele até Z é 7. Então, seria 8 se fosse por Z. Então, não vale a pena. Porém, pela informação que ele recebeu de Y, o custo anterior dele para chegar em Z era 7. Tá? E Y fala para ele, eu chego com custo 1. X custa 2 para chegar em Y. E Y custa 1 para chegar em Z. Então, X pode chegar em Z com custo 3. Passando por quem? Passando por Y. Né? Então, ele vai internamente manter essa informação de que para ele vale a pena ir por Y. Então, a tabelinha dele anteriormente era 027. Quando ele recebeu essas informações, a tabelinha dele mudou, 023. Como a tabela dele mudou, ele repassa para os outros. Então, no RIP, sempre que o valor de uma determinada tabela de roteamento muda, ele repassa isso para os outros roteadores. O que aconteceu com o Y?
a tabela de Y valia 201. Ele recebeu as informações de X e de Z. Tá? Ele vê que não mudou. Se não mudou, ele não manda mais nada. Ele não vai propagar nenhuma informação. Ele já mandou a informação anterior com 201 e continua valendo. Tá? E o roteador Z? O roteador Z, tal qual o X, ele percebe, né? O dele antes era 710, pelas análises que ele viu. Ó, eu custo para chegar em X 7, mas Y chega com 2, e eu custo 1 para chegar em Y. Né? Então, o 2 mais 1 que ele custa para chegar a Y, o novo custo é 3 se ele passar por Y. Então, a tabela dele mudou. Como a dele mudou, ele também propaga para os vizinhos. Tá? Então, quando for feita a propagação, X vai receber de ZY, Y vai receber de X e Z, Z vai receber... desculpa, de Y não. X só recebe de Z, porque Y não mudou. Y que recebe de X e Z. Tá? E Z só recebe de X, porque só X mudou, Z não mudou. Então, quando recebe, eles comparam novamente as tabelas e não tem nenhuma alteração. Como não teve nenhuma alteração, não tem razão nenhuma para propagar novas informações. Tá? E, nesse momento, a gente diz que estabilizou. Tá? O roteamento está estabilizado, todos concordam com o mesmo caminho e a rede vai funcionar bem. Tá? Se por acaso mudar, de repente, esse custo aqui que era 1 passa a ser 8, o que o Y faz? Ele manda a sua nova tabela. Tá? Então, aqui no estado de, no vetor de distâncias, o roteador está monitorando os seus custos. Se o custo para algum vizinho muda, ele muda a sua tabela e passa isso para os vizinhos. Isso vai sendo passado adiante. Né? Se a rede aqui é maior, né? Se existem mais roteadores aqui, tá? Essas informações elas vão se propagando entre todos esses roteadores, até que não haja mais propagação nenhuma na rede. Tá? Por questão de conveniência, garantir a estabilidade da rede também, outra coisa que acontece. A gente está falando aqui que não manda mais, mas, na verdade, o RIP manda a cada 90 segundos. Né? Então, se a informação dele muda, ele manda imediatamente. Agora, se a informação dele não muda, a cada 90 segundos ele está mandando essa informação para confirmar o seu valor, né? Seus valores de roteamento. Tá? Então, demora um pouquinho para convergir, né? Porque, por exemplo, numa rede, uma hora que é assim, ó, a informação que X manda primeiro chega em Y e Z, aí depois Z vai fazer o quê? Vai mandar para cá e para cá. Aí esse cara que recebeu pode alterar as deles também, ele vai mandar para cá, para cá, para cá. Esse cara aqui, quando recebeu, ele vai propagar para cá, para cá, para cá, né? Pode ter mudado para aqui, propaga tem para cá. Então, acontece uma série de propagações dentro da rede. Né? Então, esse roteamento de distância ele leva um tempinho para convergir. Para redes pequenininhas, começa aqui e converge muito rapidamente. Mas para redes maiores, optou-se por criar um novo algoritmo de roteamento, que é o roteamento por estado de enlace. Tá? Esse roteamento por estado de enlace a gente já vai ver na semana que vem o funcionamento dele. Tudo tranquilo aí, gente? Tá? Então, vocês estão vendo que acontece muita coisa, né, por trás de uma rede para poder funcionar. Né? Desde esse protocolo de controle, roteamento, desde precisar haver uma série de trocas na rede antes de haver a transferência propriamente dita, quanto preliminarmente os roteadores estão o tempo inteiro trocando informações para manter a escolha desse menor caminho da maneira mais eficiente possível. Vou fazer aqui pegar aqui uma lista de presença. Então, gente, tudo tranquilinho, né? Então, quem tinha para ver era hoje. Tinha para ver hoje, era isso aí. Tá? A semana que vem, então, a gente continua, a gente termina de ver o roteamento de estados de enlace e a gente passa a ver outras tecnologias. Vamos começar a falar mais agora de meios de transmissão, tá? Fala um pouco mais baixo, par trançado, fibra ótica, cabo coaxial, descer mais ainda no nível das redes. Tá?
Abraço aí para todo mundo e bom final de semana para vocês. Um detalhe só, tá? Eu esqueci de falar. O o Boente, né, o coordenador, da Ana Maria, também coordenadora do pessoal do Sistema de Informação, pediu para lembrar vocês da semana que vem é a Semana da Computação, tá? Então tem uma série de palestras para vocês assistirem, tem palestras de manhã, tem palestras de noite, tem oficinas à tarde. Então dá uma entrada no site, dá uma olhada lá, porque tem bastante atividade que pode ser bastante interessante para vocês, tá? Especificamente na parte de redes, a gente vai ter uma oficina, tá, sobre essa parte aqui, sobre o roteamento, tá. A turma de vocês, como é rede Zoom, a gente não vê, o roteamento aqui, tá, ela é vista na disciplina Laboratório de Redes de Computadores. Mas se alguém quiser ver, como configura um equipamento, tá, a gente tem roteadores lá na Veiga, a gente vai para um laboratório, vai montar os roteamentos, a oficina vai ser em 2 dias. No primeiro dia, eu vou comentar com vocês como a gente monta, como a gente planeja um roteamento, e aí no segundo dia a gente efetivamente faz, roteamento, tá. A gente vai botar a mão na massa lá, ligar roteadores, configurar roteadores, fazer ligação, ligar os cabos nesses roteadores, tá? Fazer a ligação física, fazer a configuração, fazer roteamento estático, fazer roteamento dinâmico, fazer tudo isso lá, tá? Então, quem tiver interesse, vai ter essa oficina na semana que vem, tá? O Bernardo está perguntando, essa oficina vai ser ser quarta e sexta, tá? Os 2 dias, tá? À tarde. Acho que, se não me engano, é de 16 às 18, não tenho certeza não, tá? Arthur está perguntando o link, eu acho que eu tenho aqui no WhatsApp, tá? Vou botar aqui no Eu vou fazer o seguinte, eu vou caçar o link aqui e vou botar aqui no chat, tá? Eu não sei se eu vou conseguir botar agora, mas depois podem botar aqui no chat, que eu vou ter uma aula daqui a pouco. Para ver se eu consigo achar aqui na versão web do WhatsApp. Se eu tenho aqui o link. Acho que é esse aqui, deixa eu só confirmar. É esse aqui mesmo. Vou colocar o link aqui. Então o link é esse aí que coloquei agora aí. Não, pera aí, deixa eu ver se é esse mesmo. Peguei aqui, só que eu tô achando que esse pode ser outro. É esse mesmo, tá? Só que esse aqui só estão com os links das palestras. As oficinas, eu acho que eu não recebi o link ainda. Mas eu vou tentar encontrar, e conseguindo eu coloco aqui e coloco também lá no Canvas, tá. Então hoje à tarde eu coloco lá no Canvas, os links para vocês. Beleza? Pessoal, então, bom final de semana para vocês aí, tá. E qualquer coisa é só entrar em contato.